Quero agradecer a presença de todos, em especial dos nossos apoiadores, a AMATRA, na pessoa do juiz José Carlos Kurser, da OAB, na pessoa da doutora Gisele, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, na pessoa da doutora Vanusa Pinto, a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do doutor Tiago Martinelli, ao Sindicato dos Servidores do MPU, na pessoa do Marco Uriarte, ao nosso apoiador na realização do evento, que é o Sinjusc, na pessoa do doutor Valmor Grando. Então, gente, nós vamos ser muito breve, porque nós temos um período pequeno para a palestra, né? O Sintrajusc e o Sinjusc, sindicatos dos servidores do Judiciário Federal e Estadual de Santa Catarina, com apoio da AMATRA, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Escola Superior de Advocacia, Sindicato dos Servidores do Ministério Público Federal e da Direção do Fórum da Justiça Federal, convidam para participar e palestrar sobre a reforma da Previdência o economista Eduardo Moreira, cujo currículo dispensa apresentação, mas convém lembrar que foi eleito pela revista Época Negócios como um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos e votado pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do Brasil. A gente agradece à juíza Cláudia, diretora do Fórum da Justiça Federal, por ceder esse belíssimo auditório, e aproveitamos a oportunidade para divulgar e convidar os colegas para o 2º pedal humanitário em prol dos refugiados e imigrantes, evento realizado com apoio da Justiça Federal, que ocorrerá neste sábado, agora dia 29, tá? Com a saída aqui da frente da Justiça Federal às 9 horas, cuja inscrição é feita mediante a doação de 3 quilos de arroz, feijão ou farinha de trigo. Informamos que durante a palestra, que vai terminar às 19h45, estará disponível papel e caneta para as perguntas escritas, tá? As perguntas serão por escrito. Devem ser entregues a Luz Marina e a Giane. O debate vai terminar às 20h30. E os colegas que quiserem certificado, depois mandem um e-mail com o endereço que a gente vai providenciar o certificado. Então, passo a palavra para o palestrante Eduardo Moreira. Alô? Olá, boa noite todo mundo, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme primeiro estar aqui na ilha, né? Um lugar que eu adoro estar desde menino. Quando eu era menino eu vinha para cá para pegar onda, hoje eu venho para cá para falar sobre a reforma da Previdência, mas com o mesmo entusiasmo, porque são coisas que me despertam grandes paixões. Primeiro o esporte, o segundo tentar dar alguma contribuição para a gente deixar de ostentar esse lugar no ranking mundial de desigualdade que tanto nos envergonha, né? Somos o país do mundo mais desigual, segundo o World Inequality Report, que é a maior instituição do mundo, que mede a desigualdade nos países. Até o início dos anos 2000, perdíamos para os países do Oriente Médio, países que têm os sheiks, né? Países onde poucas pessoas concentram toda a riqueza do país, e a partir dos anos 2000, esses países do Oriente Médio, com algumas políticas, conseguiram distribuir alguma riqueza, e o Brasil passou a ostentar esse vergonhoso título de país mais desigual do mundo. E num país tão desigual como esse, a gente em certos momentos fica anestesiado com essa realidade que a gente vive, como a história do sapo na panela, que você vai aquecendo a água devagarzinho e ele não percebe que a água está ficando quente e acha que tudo aquilo é normal, até o dia que aquela água quente acaba matando ele. Então, hoje em dia, eu costumo falar, a gente vive num país que perdeu completamente a sua noção de nação, né? Nação é o grupo e o Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo. E como falar em grupo, como falar em nação, num país onde as pessoas andam nas ruas com outras dormindo no chão, com filhos de 2, 3 anos de idade sem ter o que comer e simplesmente não se importam porque isso é normal. Como falar de nação, como num país onde a cada minuto uma mulher sofre alguma ameaça, ou com uma arma de fogo, ou uma ameaça física,
e a gente acha isso normal simplesmente porque isso é silencioso. Como falar de nação e como falar de patriotismo se os servidores públicos sofrem um ataque tão grande como estão sofrendo no Brasil hoje em dia? Eu costumo falar o seguinte: esse é um governo que se diz um governo patriota e ao mesmo tempo põe na fogueira aquelas pessoas que resolvem dedicar a sua vida inteira a servir o país, porque é isso que um servidor faz, ele serve o seu país. Então a gente realmente não percebe que a água está esquentando. E essa questão da reforma da Previdência, ela é emblemática nesse sentido, porque ela, número um, é uma questão que diz respeito a 100% dos brasileiros. Poucas questões que são discutidas, né, politicamente, são questões que dizem respeito a 100% dos brasileiros. Várias questões dizem mais respeito a um grupo do que a outro, mas não a questão da Previdência. Essa questão diz respeito a todo mundo. E ela mexe numa das poucas coisas que funciona relativamente bem no Brasil. O Brasil, quando você olha o ranking da OCDE em relação a taxas de pobreza, o Brasil tem uma característica interessante. Nós não fazemos parte da OCDE, né? Ou OECD, a sigla em inglês e em português. Mas quando você olha o Brasil comparado com todos esses países da OCDE, que são basicamente as economias desenvolvidas do mundo, o Brasil tem uma das maiores taxas de pobreza em relação a todos eles. Os três últimos, vocês sabem quais são, né? A África do Sul, quando comparado a esses outros países, o Brasil e os Estados Unidos, que é o país da OCDE que tem a maior taxa de pobreza de todos, né? As poucas pessoas sabem disso. Agora, a taxa de pobreza, quando você decompõe ela e você vê a taxa de pobreza entre os mais jovens, a média e entre os mais velhos, ela tem uma característica que é o seguinte: o Brasil tem uma das menores taxas de pobreza na velhice do mundo. E por que o Brasil consegue fazer isso? Por causa da previdência social que existe no regime geral de previdência social no Brasil. Mais de 80% das pessoas que têm mais de 65 anos no Brasil, elas recebem algum benefício da previdência social brasileira. E isso faz com que enormes desigualdades que aconteçam na fase laboral dessas pessoas sejam corrigidas quando essas pessoas se aposentam. Desigualdades raciais, desigualdades de gênero e várias outras desigualdades. Por exemplo, pessoas com menos de 30 anos de idade. Você tem que os negros têm uma taxa de pobreza de cerca de 35% de pessoas que estão abaixo da chamada linha de pobreza. E os brancos de 25%, ou seja, você tem muito mais pobres negros do que brancos. Na idade adulta, ambos têm uma taxa de pobreza em torno de 10%. Você consegue equilibrar isso e corrigir uma injustiça que deveria ser absolutamente inaceitável. Isso acontece também em relação a homens e mulheres. E essa reforma da Previdência proposta, ela desfaz essas correções que a gente consegue fazer hoje. Eu vou passar por alguns números e alguns gráficos, mas duas coisas que eu acho que vale a pena a gente ter na cabeça. Essa é uma reforma que ela é racista e é uma reforma que ela é também sexista, misógina, machista. Se o regime de capitalização passar, as mulheres vão ser, assim, disparado as pessoas mais prejudicadas com a reforma da Previdência. O regime de capitalização é um regime puramente matemático, é uma conta que é feita numa estatística, numa poupança onde cada pessoa deposita um pedacinho daquilo que ganha todo mês e possivelmente o empregador não depositará, até porque se isso for uma opção, quando você chegar lá para pedir um emprego, o cara vai falar o seguinte: qual é a cor da tua carteira de trabalho? É verde, amarelo ou é azul? Porque se for a verde e amarela, você está empregado. Agora a azul, aquela que eu tenho que contribuir para a sua aposentadoria, tem um outro ali que está desempregado também, que tem a verde e amarela. E qual o grande problema? O problema é o seguinte, que a mulher ela tem uma carreira mais curta,
que é do homem, ela recebe um salário menor, e o Brasil é um dos países do mundo que tem a maior diferença entre os salários pagos para os homens e para as mulheres, e ela tem uma expectativa de vida maior. Os 3 fatores que entram na conta quando você faz a capitalização, porque a capitalização você tem uma contribuição definida, ou seja, todos os meses você sabe com quanto você está contribuindo, mas o benefício ele não é definido. O benefício, quando você chega lá e se aposenta, entra numa conta para ver quantos anos você tem expectativa de viver, quanto você tem na poupança, e aí vê-se quanto você pode receber por mês. Então, as mulheres que já têm um salário muito mais baixo do que dos homens, elas tendem a ver essa diferença muitas vezes multiplicadas com o regime de capitalização. Isso é um preâmbulo, uma pequena introdução para falar como é importante a gente estar discutindo esse tema, que, diga-se de passagem, recebi ontem à noite, às 11 horas da noite, a ligação de uma deputada federal, de uma das mais influentes. Hoje recebi a ligação, agora há pouco, da pessoa que está coordenando toda essa campanha publicitária contra a reforma da Previdência, os dois me dizendo o seguinte, que o governo, nesses últimos 2 dias, ele resolveu passar essa reforma a qualquer custo e a toque de caixa. Então, a expectativa é que nos próximos 3 dias essa reforma seja aprovada na comissão especial, para já ir à votação no plenário. E, para isso, o governo está abrindo mão de todas as cartas e de todos os trunfos que ele tem. Então, o chamado centrão está sendo quase que coagido com benesses indescritíveis para poder apoiar esse projeto de governo. Agora, vamos entender um pouquinho, se eu pudesse... aqui. Vamos passar um pouco pelos números, porque eu acho que essa é uma boa discussão. Toda discussão deveria ser assim, né? Mas essa é uma boa discussão para a gente fazer em cima de argumentos, em cima de fatos, em cima de números. Porque, eles são muito claros. E toda a propaganda que existe do governo, toda a campanha midiática que está sendo feita, tanto por meio de propagandas como por supostas notícias, né? Porque existe muita coisa que está sendo passada como notícia nessa nova Previdência, que na verdade mais parece propaganda e muitas coisas enganosas, mentirosas. Peças, como a gente vai ver, oficiais de partidos que estão sendo postados e que são peças enganosas, quase que fraudulentas. Então eu gosto de trazer os números porque eu sou da seguinte teoria, gente. A gente tem que viver num país livre onde todo mundo tem que ter o direito a ter sua opinião. Todo mundo. As pessoas podem ser a favor da reforma da Previdência. As pessoas podem ser contra a reforma da Previdência. Mas as pessoas, elas têm que se basear nos fatos. Elas têm que saber o que elas estão escolhendo. Elas não podem ser massas de manobra para o interesse de um grupo cada vez menor, como a gente tem no país. E o curioso é que quando a gente fala dessa reforma da Previdência... Acho que aqui tem que ligar alguma coisa aqui, assim não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Ah, garoto, vamos lá. Então a primeira dúvida é a seguinte: como é que a gente está fazendo uma reforma da Previdência se você chegar para 100 pessoas na rua e perguntar o seguinte: vem cá, afinal, tem ou não tem déficit da Previdência? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não vai saber te assegurar. Agora eu vou falar uma coisa mais impressionante. Se você chegar em Brasília e conversar com os deputados e senadores, algo que eu tenho feito ao longo dos últimos meses, os deputados e senadores não sabem te responder essa pergunta. Eu vou repetir. Os deputados federais, os senadores da República, não sabem responder com segurança se existe ou não existe, e no caso dele existir, qual o déficit da Previdência. Eu dei um Google aqui, e se a gente der um Google, vocês podem dar depois, vocês vão ver uma coisa curiosa, que vocês vão ver inúmeras notícias falando de coisas absolutamente diferentes. Então, olha lá, a Previdência tem déficit
está aqui tapado, mas de 195 bi. Rombo da Previdência aumenta para 290 bi. A farsa chamada déficit da Previdência, agora já apareceu ali de um lugar que eu consigo ler. Déficit do INSS é de quase 200 bi. CPI confirma, não tem déficit na Previdência Social. O rombo da Previdência é uma mentira. Como que a gente pode estar decidindo uma coisa se a gente não sabe sequer dizer se ela existe, ou qual o tamanho dela, ou o que ela é? Então, a primeira coisa que cabe explicar é o seguinte: o que é esse chamado déficit da Previdência? Como que o governo chega nessa conta de 290 bilhões? De onde vem esse número? E aí esse gráfico, o gráfico que eu vou mostrar antes, é um gráfico que, antes da gente mostrar como é que chegou nos 290 bilhões, vamos entender o que diz a nossa Carta Magna, vamos entender o que diz a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela é muito clara, não poderia ser mais clara, nos artigos 194 e 195. E no 194, ela diz o seguinte: existe uma coisa chamada Seguridade Social, que engloba 3 coisas: a saúde, a previdência social e a assistência social. Essas 3 coisas englobam esse arcabouço que a gente tem para levar uma segurança social para as pessoas. Antes vamos dar um passo para trás. Por que existe isso? Isso existe porque as pessoas, elas só têm 2 maneiras de poder sobreviver. Uma, quando elas têm os meios de produção, quando elas são donas do capital, seja esse capital um capital financeiro, seja um capital fundiário, elas são donas de um pedaço de terra, seja um capital industrial, são donas de máquina, capital tecnológico, elas são donas de alguma coisa que elas podem emprestar, alugar, utilizar para poder gerar uma riqueza, uma renda para elas. Ou quando elas têm força de trabalho, para poder oferecer essa força de trabalho em troca de alguma riqueza para poder sobreviver. O que acontece? Em algum momento da vida, ela pode ficar sem os 2. Ela pode ficar sem a força de trabalho e pode não ter capital. E aí a gente vai fazer o que com essa pessoa? Deixa morrer? Uma pessoa que, enquanto pôde, ajudou a construir a riqueza que a gente tem? Não. Então, mas isso há muito tempo existem mecanismos, tá, para oferecer para as pessoas algum tipo de proteção social quando essas pessoas estiverem fragilizadas, não podendo gerar riqueza e não contando com uma riqueza acumulada. E aí, no século XIX, 1800 e alguma coisa, um cara chamado Otto von Bismarck começou no mundo um sistema chamado de sistema tripartite. O que era esse sistema tripartite que oferecia essa segurança social? Era um sistema onde, quando você era empregado, você começava a fazer um tipo de seguro que era composto por uma contribuição do empregado, do empregador e do governo. Esses 3 iam acumulando uma poupança, um seguro, ou o que você quiser chamar, para no momento que fosse necessário, essas pessoas, ou porque sofreram algum acidente, ou porque estavam desempregadas, ou porque estavam, no caso das mulheres, tendo um filho, ou porque ficaram muito velhas e não tinham como trabalhar, dependendo de cada país, era um tipo de proteção que se oferecia. Mas o fato era que esse sistema tinha que oferecer uma proteção para essas pessoas que não contavam nem com a força de trabalho, nem com o capital. E no Brasil, isso foi o sistema tripartite foi instituído na década de 30. A gente, ali na década de 20, começou com os institutos ou as caixas de aposentadoria e pensão, e você tinha um para cada segmento. Então, por exemplo, tinha o da Marinha, que era o IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensão da Marinha. Aí você tinha o IAPI, dos industriais, você tinha o IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos bancários. Na década de 30, na Constituição de 34, você pega e constitucionaliza na Constituição de 34 o sistema tripartite. E aí, em 46, você começa
com esse termo Previdência Social no Brasil, que em 1960, na Lei Orgânica de Assistência Social, vira o que antigamente era o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Aí a Constituição de 88, esse pacto social que a gente faz depois de anos de ditadura, de décadas de ditadura, ele fala o seguinte: olha, vamos criar essa rede de proteção social. Essa rede é composta, está na Constituição, de saúde, previdência e assistência social, e ela prevê uma diversidade da base de financiamento, e ainda que deve ser uma discussão que deve sempre contar com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. E aí eu pergunto para vocês, essa reforma da Previdência, passada a toque de caixa no governo, ela está contando com essa discussão dos aposentados, dos trabalhadores, das pessoas que mais vão sofrer os impactos dessa reforma? Eu pergunto para vocês, quantos em todos os comentários, em todas as discussões, em todos os debates que vocês assistiram sobre Previdência Social, na Globo, no SBT, na Rede TV, na Band, na TV Senado, em quantos vocês viram um negro falando sobre a reforma da Previdência? Eu duvido que alguém tenha visto. Quantas mulheres vocês viram falando sobre a reforma da Previdência? Com certeza, muito menos que os homens. Quantos sindicalistas tiveram espaço para falar sobre isso? Agora, quantos economistas do mercado financeiro vocês ouviram? Isso está cumprindo o que diz a Constituição? Esse é o debate sobre algo que muda a vida de todas essas pessoas que não estão tendo voz para poder falar? E no artigo 195, ela continua e fala sobre o orçamento da Seguridade Social. E ela diz o seguinte: ela é financiada direta e indiretamente por toda a sociedade. Agora, olha só, como ela deixa claro, através das seguintes contribuições. Primeiro, olha o sistema tripartite aí. Do empregado, contribuição do empregado. Contribuição do empregador. E a contribuição através dos impostos, o financiamento do governo. E a Constituição de 88 deixou isso super claro. Olha, primeiro, sobre a receita, a contribuição sobre receita ou faturamento, e ainda colocou como contribuição e não como imposto, para não ter que ser dividido com estados e municípios, que é a característica das contribuições. A primeira delas, sobre receita e faturamento, é o COFINS. COFINS quer dizer contribuição para financiamento da Seguridade Social. Não dava para deixar mais claro o negócio. A outra, que é sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. PIS e PIS/PASEP também sobre o faturamento da empresa. E aí outras coisas que são receitas de prognósticos, etc. E aí quando você olha a visão constitucional, ou seja, somando tudo que está no artigo 194 e 195 e que financia a Seguridade Social do Brasil, e vê todos os benefícios que são pagos, e aí vamos deixar uma coisa clara aqui, tá, gente? Estamos falando, até agora, do que a Constituição define como Seguridade Social, que engloba, em termos de benefícios previdenciários, só a Previdência Social do INSS, ou seja, regime geral. Não estamos falando do regime próprio de Previdência, ou seja, não estamos falando dos servidores municipais, estaduais e federais. Tá? É o que a Constituição diz no artigo 194 e 95. Quando você olha ali no gráfico vermelho, que é o resultado constitucional, ou seja, quanto que a gente tem de receita e quanto que a gente tem de gasto, até 2015, você tem um superávit da Seguridade Social. Eu pergunto para vocês, se não tivesse superávit, como é que poderia existir uma coisa chamada DRU, que é desvinculação de receitas da União? Ou seja, você tirar receitas da Seguridade Social para pagar outras coisas. Como é que você ia tirar receita de uma coisa que é deficitária? É claro que era superavitária. Não existe dúvida
que a Seguridade Social era superavitária. Agora, tem outra visão, que é uma visão que as pessoas às vezes tentam falar, que é a seguinte, e tiram isso da cabeça delas, porque é uma visão absolutamente lunática, quando você entende as regras, que é a seguinte, é deficitária, porque quando você olha o que as pessoas contribuem, ela e as empresas, e quanto elas recebem, dá um déficit. Ou seja, o que você pega e contribui na sua folha de salário, com o que a empresa contribui na sua folha de salário, no seu caso não, porque talvez você seja servidora, mas um funcionário que não, de uma empresa qualquer, e o quanto ele recebe depois de aposentadoria, ele faz deficitário. Então tá bom, então é o seguinte, todos os países do mundo têm déficit, que não tem um sistema de capitalização. Todos. Por quê? Em todos os países do mundo que tem o sistema tripartite, você tem um dos tripés, é o que é pago pelas receitas do governo, pelos impostos que o governo cobra da sociedade. E aí olha como a sabedoria popular ela é brilhante. Esse ano eu estou passando temporadas morando em comunidades que são extremamente pobres, algumas das comunidades mais pobres do país. Eu vou para lá e passo 2 semanas, 3 semanas morando com eles, dormindo com eles, comendo com eles, ouvindo as histórias que eles têm para contar, para sair um pouco dos livros, dos artigos, dessas coisas, e conhecer a desigualdade de verdade do Brasil. Eu vi uma senhora num acampamento rural, com 60 e poucos anos de idade, me falando o seguinte, olha, vou te contar uma história. Esse governo agora, meu sonho de me aposentar, ela acho que tem 58 anos, você olha para ela, parece que tem uns 84, assim, porque o campo é muito cruel com as pessoas. Esse governo agora vem com essa história de que eu tenho que contribuir, que eu não contribuo. Ora, a vida inteira eu comprei caderno, comprei lápis, comprei roupa, não tinha imposto em tudo isso que eu comprei? O que o governo me deu de troca a vida inteira? Se eu morei o tempo inteiro na roça, nunca tive luz, não levava água, não tinha esgoto onde eu morava. Para onde é que foi todo esse meu imposto, se não agora para quando eu, depois de trabalhar 50 anos da minha vida, para eu ter o mínimo de capacidade de sobreviver nesse resto de vida? Ela estava falando do sistema tripartite, porque esse é o sistema tripartite. Em países como a Dinamarca, o governo é responsável por 75% dos gastos com os benefícios da Previdência. Você vai dizer então que o déficit na Dinamarca é estrondoso? Não. Então no Brasil, quando você olha só a contribuição e só as despesas beneficiárias, você sim vai encontrar um déficit. Mas aí até uma coisa curiosa, quase todo esse déficit vem das aposentadorias rurais. E por que vem das aposentadorias rurais? Porque o aposentado rural, ele tem uma contribuição, primeiro, que é muito pequena, porque ele não é um assalariado, ele é um pequeno agricultor. E segundo, a Constituição de 88 começa a oferecer esse benefício a partir de 88. Ou seja, você não tem um grupo de pessoas que começou contribuindo para lá na frente poder se aposentar. E por que fez isso? Porque a Constituição de 88 é o Pacto Social de 88 que tenta corrigir injustiças seculares no Brasil. Tenta pegar, por exemplo, o trabalhador rural brasileiro, que é um trabalhador até hoje, em várias regiões, semi-escravo, que trabalha desde os 6 anos de idade, que trabalha todos os dias da semana, que não tem direito a nada. E que, enfim, tinha uma expectativa de vida de pouco mais de 50 anos. Aí a Constituição Federal resolve dar um benefício típico da Seguridade Social, que é o seguinte, rede de proteção social para essas pessoas que dedicam a vida para oferecer comida no prato das pessoas da cidade e que são deixadas para morrer depois de uma vida semi-escrava. Vamos oferecer uma rede de proteção social que, quando elas completam 60 anos de idade, as que completam, elas ganham um salário mínimo. Você sabe qual é o percentual dos trabalhadores rurais que ganha um salário mínimo de aposentadoria? 98,4% dos trabalhadores rurais.
Você vai dizer que tem privilégio? Você vai dizer que isso é um déficit, que é um problema estrutural brasileiro? Quando quase 80% da comida que a gente come vem do pequeno trabalhador rural? Depois de séculos trabalhando em regime de semi-escravidão, mas é essa a conta que muita gente faz. E aí o governo faz aquela conta azul, que é o seguinte: ele pega o artigo 194 e 195, soma todo o regime próprio de previdência e soma todo o regime dos militares. Aí olha que loucura. O vermelho é onde quase não tem déficit. Ele soma os outros dois para mostrar um déficit grande. Aí faz uma reforma da Previdência, que não mexe nada dos militares, não tem o que mexer no regime próprio federal, teria no municipal e no estadual para igualar ao federal, mas ele decide agora não mexer, e faz toda a economia onde? No vermelho, onde não tem déficit, no regime geral da Previdência Social. Tem déficit nos 2 últimos anos. Por que tem déficit desde 2015? Por que será? Olha só, os 3 gráficos, eles vêm quase que planos, não vêm? Até 2015? Em 2015, os 3 embicam para baixo. O que será que começou a acontecer? Começou a pipocar um monte de velhinho no Brasil em 2015. Gremlin, sabe aquele filme Gremlin que tinha? Um velhinho começou a encostar no outro, começou a aparecer um monte de velhinho. Claro que não, gente. O que aconteceu foi o seguinte: a economia brasileira em 2015, 2016 caiu quase 8% e as pessoas continuaram ficando mais velhas. Então foi um problema de receitas. Olha de onde vem esse déficit. É aqui que esse é o resultado primário do Brasil. Receitas menos despesas. O que aconteceu foi que o Brasil, como um todo, passou a arrecadar muito menos. A economia, não é que ela parou, ela regrediu. A gente está em níveis de 2011 de crescimento econômico. E o que financia a Seguridade Social? Receita em cima de contribuição do empregado e empregador. Você tem muito menos pessoas empregadas e os salários muito mais baixos, em termos reais. Então essas duas abaixam. Contribuição sobre faturamento. O que aconteceu com o faturamento das empresas, com a economia brasileira caindo quase 8% em 2 anos? Caiu pra caramba. Receita, contribuição sobre o lucro. O que aconteceu com o lucro das empresas? Então, você pegou todas as suas fontes de financiamento e diminuiu. Só que acontece o seguinte: economias têm ciclos. Se você imaginasse que você tem um fundo, um cofre, onde você estava guardando todos aqueles superávites que você tinha nos anos anteriores, para no momento de déficit você poder estar usando aquilo, é isso mesmo, a economia funciona desse jeito. Você guarda um colchão, usa o colchão, guarda o colchão, usa o colchão. Agora, o nosso sistema é mais barato, né? Porque quando a gente junta, tira isso e bota para fazer um monte de coisa, inclusive pagar juros da dívida. Entrou em anos de recessão, o que faz? Corta tudo. Aí não existe o negócio. E vamos entender o déficit. Eu gosto de usar esse gráfico, que é o seguinte. Aqui, minha visão está cada vez pior. Mas se você pega desde 2005, que está começando lá em cima, não estou conseguindo. Pega 2005 como uma base 100, ou seja, vamos começar a contar o PIB brasileiro a partir de 2005. Vocês vão ver que em 2018 esse PIB estaria 33% acima de onde ele estava em 2005, tá? Agora vamos fazer o seguinte estudo. Se a gente pegasse e olhasse a taxa média de crescimento do Brasil de 2005 até 2013, quando a economia freou, ela foi de 3,82%. Vamos supor que a gente, depois disso, continuasse com um crescimento medíocre, de metade desse valor. Metade. Se a gente tivesse crescido 2%, onde é que a economia estaria, em vez de estar 33% acima de onde estava em 2005? Ela estaria 54% se continuasse crescendo a uma taxa medíocre depois de 2014. Isso significa uma economia 15%, um PIB 15% maior do que o PIB que a gente tem hoje. O PIB do ano passado foi cerca de 7 trilhões de reais. Quando você põe 15% acima disso, você está falando que a gente teria hoje um PIB
R$1 trilhão acima do que a gente tem hoje. Tá? Isso aí é quanto é a carga tributária brasileira. Vocês vão ver que ela não muda muito, ela é entre 31% e 33% do PIB, é o quanto o governo arrecada de impostos. Vamos pegar 32%. Se você pega esses 32%, que é a carga tributária média, e coloca em cima de R$1 trilhão a mais que a gente ia ter de PIB, se tivesse crescido medíocres 2%, a gente teria uma arrecadação de 330 bilhões a mais do que a gente tem hoje. Só que nem tudo isso vai para a esfera federal, porque isso é a carga tributária total entre estados, municípios e governo federal. O governo federal fica com mais ou menos 68% disso. Então você está falando de 230 bilhões a mais de arrecadação. Não tem mais déficit. Porque o déficit no ano passado foi de 120. A gente teve um superávit primário de 110 bilhões. O déficit que existe no Brasil, ele é 100% fruto da desaceleração econômica que o Brasil viveu ao longo dos últimos anos. E o Brasil está querendo fazer um ajuste fiscal em cima do pobre e do trabalhador. É isso que essa reforma da Previdência é. Ela é um ajuste fiscal em cima das pessoas mais pobres do país. E a gente vai ver por que é entre nas pessoas mais pobres do país. Aí tem a grande pergunta do ovo e da galinha, né? O déficit da Previdência freia a economia ou é a economia mais fraca que gera o déficit da Previdência? E aí a gente tem que chegar no significado de crescimento. O que faz um país crescer? O que significa crescer? Crescer significa gerar riqueza. É só isso. Crescer significa você gerar nova riqueza. E para gerar nova riqueza, só existe um jeito, não inventaram outro ainda, que é investindo. E investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje. Então vamos supor o seguinte, eu quero uma espiga de milho. O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão de uma semente de milho, de um grão de milho, colocar na terra, aguar, ter o meu trabalho ali para fazer esse negócio e esperar um tempo. Então eu abri mão de várias riquezas que eu tinha, de uma semente de milho, da minha energia, de um pedacinho de terra e de água. Esperei um tempo, corri um risco, porque a incerteza significa risco, e lá na frente tive o retorno. E só faço isso se essa espiga de milho lá na frente valer mais do que toda essa riqueza que eu abri mão hoje. Investimento, risco e retorno. Toda a economia explicada em 1 minuto. A economia é só isso. Investimento, abrir mão da riqueza atual. Risco, a incerteza sobre isso virá mais na frente. E retorno, o quanto você vai ter lá na frente. E por que a gente precisa crescer? A gente precisa crescer porque toda sociedade, por definição, consome riqueza para sobreviver. Se você for lá no Egito hoje, não tem mais nada. O tempo consome a riqueza. E se você não vai gerando nova riqueza, você vai ver que aquilo tudo vira pó, acaba. Então, você tem que crescer. Essa é a necessidade que a gente tem de crescer. Só que para crescer a gente tem que abrir mão de riqueza. E essa riqueza pode vir de 2 lugares. Ou ela vem da iniciativa privada, ou seja, aquilo que cada um tem de riqueza e que toma as suas decisões pessoais de investir em geração de nova riqueza. Você tem uma fazenda lá, você resolveu plantar. Você tem uma fábricazinha ali, você resolveu comprar mais uma máquina para produzir mais camisa. Decisões pessoais. Ou decisões em nome do grupo. Quando o poder público, o Estado, resolve investir. E, por definição, o Estado está sempre investindo, porque ele está colhendo o dinheiro de todo mundo e fazendo com que esse dinheiro se reverta em riqueza para fazer com que todo mundo possa ter o mínimo de condição suficiente para sobreviver. Por quê? Porque o Estado é bonzinho? Não! Porque isso é o que fez a gente sobreviver como espécie. Imagine que éramos uma tribo com 10 pessoas. Se cada um dependesse só daquilo que gerasse de riqueza, quando éramos nômades, imagine, ninguém ia sobreviver. Porque ninguém consegue ter sucesso na caça todo dia. Ninguém consegue pescar um peixe todo dia.
Ninguém acha uma árvore cheia de frutas todo dia. Agora, se todo mundo sair para tentar achar a sua riqueza, e quem achar, pegar um pedacinho daquela riqueza e redistribuir para todo mundo, no dia seguinte acordar com a capacidade de sair novamente para gerar riqueza, você faz com que o grupo sempre tenha a condição de gerar a riqueza necessária para esse grupo se manter um gerador de riqueza e sobreviver. Por isso os conceitos de redistribuição e de reciprocidade que qualquer sociedade tem. Os animais têm isso. Quando você vê os leões caçando, o leão caça lá, mata o bicho, ele come sozinho? Ele não come sozinho. Por quê? Porque no dia seguinte todos os leões têm que acordar com energia suficiente para um só deles ter sucesso na caça. É por isso que existe a redistribuição. É por isso que a gente gera riqueza e oferece o mínimo de riqueza necessário para todo mundo na sociedade poder não ser um peso e poder ajudar. Vejam os países mais desenvolvidos do mundo, gente. Os países mais desenvolvidos do mundo não são os países que têm os ricos mais ricos. Os países mais desenvolvidos do mundo, primeiro IDH do mundo, Noruega, segundo, Suíça, terceiro, Austrália, são os países que têm os pobres mais ricos do mundo. Nenhum desses 3 países tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você tenta levantar com uma corrente com 10 elos de titânio e um de papel, ela estoura no papel. Toda sociedade é tão forte quanto a sua parcela mais frágil. Podem olhar todos os países do mundo. Os mais frágeis, em termos de parcela da população, são aqueles que não conseguem atingir nenhum indicador entre os primeiros do mundo. Melhores índices de educação, de saúde, menor corrupção, melhor segurança. Os países que conseguem ter isso são os países que têm os pobres mais ricos. E de onde que vem essa economia da reforma? A gente já vai iniciar as perguntas, está acabando aqui, eu vou acelerar. Porque isso é importante, isso é um número, tá? Olha só, isso está no documento do governo. Isso é 1 trilhão que ele quer economizar. Veja que do regime geral, no regime geral, o benefício médio é de R$ 1.300. Ninguém ganha mais do que o teto de R$ 5.800. Quando você soma a economia que ele faz do regime geral, do BPC, que é aquilo que é pago para as pessoas que ou são inválidas, ou seja, o cara não pode mais trabalhar, ou o cara é miserável, porque a renda per capita é menor do que 1/4 de um salário mínimo, e você soma o abono salarial, que são aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos por ano, isso nos primeiros 10 anos corresponde a 84% da economia. Quando você pega, e na PEC do governo também, você vê lá até o 20º ano e diminui a coluna de 20 anos da de 10 anos para ver quanto que é a economia do 11º ao 20º, ou seja, quando o negócio entra em regime, sabe quanto que vem da economia que o governo está fazendo? Dessas pessoas que ganham no RGPS em média R$ 1.300, mais as pessoas que são miseráveis ou inválidas, mais as pessoas que ganham abono salarial, 94% da economia total. A economia que vem do que ele chama de privilégio, que são essas alíquotas maiores para as pessoas que ganham os super salários, as super aposentadorias, é 0,4% do total. 0,4%. E eu digo o seguinte, esse não é o governo corajoso que quer acabar com os privilégios? Então por que ao invés de cobrar 22% para quem ganha acima de R$ 39 mil, não cumpre o teto constitucional e cobra 100%, não paga 1 centavo acima de R$ 39 mil? Isso é ser corajoso, cumprir o que está na Constituição? Mas não, tira 94% das pessoas mais pobres do Brasil. E é assim que a reforma está sendo vendida. Isso é eu não falava o partido para não entrar em conflitos, mas quando eu falei lá na comissão especial, um dos rapazes falou, isso é do nosso partido, a gente que fez, o Partido Novo que fez. E é assim que é vendido. Eu recebi por um monte de gente pelo WhatsApp isso, alguns de vocês devem ter recebido também. E aí fala o seguinte, olha só, você tem uma seta lá, você, que é 1.000 e quanto? R$ 1.400.
Aí tem aquelas pessoas que a gente aprendeu a odiar, o executivo, o judiciário e os políticos. Então, as pessoas que a gente odeia ganham essas barrinhas todas para cima. Aí, com a nova Previdência, você vai de 1.400 para quanto? Mentira! Olha como todo mundo cai. Mas não é isso que está dizendo nessa praça? Lá em cima está escrito lá num cinza, claro que no WhatsApp fica quase imperceptível, benefícios do lado esquerdo, médios e do lado direito, máximos. Olha o que o cara faz. Isso é a peça oficial do Partido Novo. Esse é oficial. Na verdade, o seu benefício médio, ele diminui. E é claro que ele diminui, porque agora você só tem direito a 60%. Se você tiver o tempo mínimo de contribuição, que passa de 15 para 20 anos, você passa a ter direito a 60% da média de todos os seus salários. Ao invés de, no caso anterior, que era você tinha 70% mais 1% por ano, ou seja, se trabalhasse 15 anos, você teria 85% dos 80% dos salários maiores. Então a sua média diminui, mas é essa peça que é vendida. E aí é o seguinte, gente, a pobreza do Brasil no mundo, aquele gráfico que eu falei para vocês, o Brasil é aquele xizinho lá do lado direito, lá embaixo, que é a pobreza na velhice. Apesar do Brasil ser um dos países com maior taxa de pobreza do mundo, ele é um dos que tem as menores taxas de pobreza na velhice. E aí, a gente não está levando em consideração, é o penúltimo slide, juro que eu estou acabando. A gente não está levando em consideração que o mercado de trabalho está mudando. A gente está entrando num mundo, principalmente depois dessa reforma trabalhista absurda que aconteceu no Brasil, no mundo onde o trabalho vai ser cada vez mais informal, no mundo onde vai ser cada vez mais bico, cada vez mais Uber. Quem hoje em dia no Brasil com 50, 55 anos que perde o emprego consegue arranjar um outro emprego com facilidade? Hoje, esse dado na verdade não é nem de hoje, é de 2 anos atrás, quase metade dos brasileiros conseguia contribuir menos de 5 meses em média por ano. Por quê? Ficava entrando e saindo de emprego. Agora, com essa reforma, que exige 20 anos mínimos de contribuição para a pessoa se aposentar, façam 20 anos, contribuindo 5 meses em média por ano, a pessoa precisa trabalhar para ganhar 60% da média dos salários, 48 anos. Se ela começa a trabalhar com 20 anos de idade, ela vai conseguir com 68 ter 60% das médias de salário. Qual pobre que chega a 68 anos de idade? Agora vocês conseguem entender de onde vem a economia dessa reforma da Previdência. Ela vem das pessoas morrerem antes de se aposentar. E no mercado onde os ganhos esse é o gráfico americano, os ganhos de produtividade que tem acontecido, ou seja, as novas máquinas, os novos softwares que fazem com que cada pessoa consiga gerar uma produção muito maior, não estão indo nada para as pessoas, não estão indo nada para a renda das pessoas. A renda das pessoas está flat. Para onde está indo esse lucro inteiro? Para as empresas. E como você conseguiria recapturar esse lucro para devolver para essas pessoas? Através do sistema tripartite. Aí você vai e corta esse sistema tripartite e garante com que esse ganho de produtividade fique sempre e para sempre na mão dos donos do meio de capital. Então, esses são os dados. Leiam a reforma da Previdência na sua página 53, no final da página, no item 50, onde o governo define o que ele chama de ricos. Porque o governo diz que está fazendo uma reforma da Previdência, onde ele vai tirar dos ricos, que são os privilegiados. É um jogo de palavras. Ele define ricos, entre lá, página 53, item 50. Ricos são as pessoas beneficiárias do regime de Previdência que ganham, em média, R$ 2.200. Está escrito na reforma da Previdência. É tudo um jogo de palavra, é tudo um teatro, é tudo uma cortina de fumaça para fazer o ajuste fiscal mais cruel que já foi feito nesse Brasil, mais insensível que já foi feito nesse país, no momento mais delicado que esse país já viveu de crise. O Social Security nos Estados Unidos foi instituído em 1935, porque o país vinha de uma crise da Grande Depressão,
e precisava de uma rede de proteção social e estimular o consumo. O Social Security na Inglaterra foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, porque o país precisava reforçar sua rede de proteção social e estimular o consumo. Pois bem, nós, no momento mais frágil da nossa economia, em vez de fazer o mesmo que esses países fizeram, estamos acabando com a nossa rede de proteção social e distribuindo aquilo que as pessoas que vieram antes do que a gente conquistaram com sangue e com a vida, com a Constituição de 1988. E apesar de ser uma luta difícil, eu acho que a gente tem que, até o último segundo, lutar para que essa reforma da Previdência não passe. É isso que eu tinha que falar. Obrigado. Obrigado. Nós vamos começar com as perguntas.